A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz de Cristo esteja sobre você e toda a sua família. Nesse momento iremos estudar a lição de número 2, que tem como tema o reino dividido, Jeroboão e Roboão, referente à lição do terceiro trimestre de 2021. O texto áureo está baseado no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, que nos diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. A verdade prática nos orienta que os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura diária traz consigo vários itens importantíssimos para o desenvolvimento da aula desta lição. Segunda-feira está baseada em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Ouvir sábios conselhos direciona o ser humano para decisões seguras. Terça-feira, em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Deus é o detentor de toda glória e não a divide com ninguém. Quarta-feira, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. O reino de Deus permanece àqueles que abandonam as obras da carne. Quinta-feira, Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Aquele que sabe ouvir conselhos é sábio. Sexta-feira, Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Toda a idolatria e a concupiscência carnal deve ser abolida quando se está em Cristo. Sábado, Provérbios capítulo 15, versículo 22, compreender a necessidade de ouvir conselhos conduz à sabedoria. Observamos que a leitura bíblica em classe encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 ao 10, depois do versículo 13, 14, 26 a 29. Ponto central da lição. Aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos toma sábias decisões. Observamos aqui na introdução que após a morte de Salomão, ocorrida em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Você encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, sendo elas o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Observamos também que a fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Além disso, chegaremos a uma conclusão que essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Conhecimento é tudo. Após a entrada na Terra Prometida, Israel começou a se desenvolver como nação. O seu modelo social era o teocrático, onde Deus era por excelência o mandante supremo. Observamos que esse modelo social passou a entrar em profunda decadência devido ao povo não obedecer mais a Deus. Além disso, cada um fazia o que achava bem aos seus olhos fazer. Você encontra no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. Após vários séculos, com o enfraquecimento do modelo social teocrático, Israel pediu por um rei. Você encontra em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4. E a partir de então, migrou do modelo social teocrático para o modelo monárquico. Todavia, a monarquia unida sobreviveu pouco tempo. Observamos que foram 3 reis que reinou no período da monarquia unida, que foram eles, Saul, Davi e Salomão. Esse período durou até meados de 926 a 931 a.C. Conhecimento é tudo. Saul inaugurou a monarquia, sendo o primeiro rei, e Davi, pelo seu amor a Deus, ele foi escolhido como um padrão de um bom rei, bem como
para inaugurar a dinastia real, cuja ápice deu-se em Cristo e cujo reinado é eterno. E Salomão marcou o seu reinado com riquezas, poder e muita prosperidade para Israel. Entretanto, toda a majestade, pompa e riqueza do reinado de Salomão, que tanto orgulho e soberania nacional havia trazido para os israelitas, estavam prestes a desmoronar com a morte dele. Observamos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9 ao 13, que a ruína de Salomão havia sido anunciada por Deus, que disse a ele que pelo fato de não ter guardado o pacto estabelecido, rasgaria o seu reinado e entregá-lo-ia a um servo de Salomão. Apesar de Deus ter lhe aparecido 2 vezes, e apesar das orações sinceras e bonitas que fizera outrora, o profeta Aías também predisse a ruína do reinado de Salomão a partir do momento que ele rasgou a sua capa de profeta e dá 10 pedaços a Jeroboão e vaticinar que Deus rasgaria o reino da mão de Salomão, justamente pelo fato de este ter curvado aos deuses falsos e ter se desviado dos caminhos do Senhor. Você encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 39. Primeiro ponto da lição traz como tema as principais causas da cisão. Cisão significa divisão. O primeiro item da lição diz a carga pesada de Salomão. Observamos nesse item que Salomão foi um rei que realizou muitas alianças externas e, diante disso, não precisou se dedicar às guerras. O seu reinado foi marcado em parte pela paz e o seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Observamos também que os seus investimentos eram direcionados para as construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram o seu governo. Você encontra em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Contudo, observamos que para realizar todas essas idealizações e tornar realidades, a população pagava impostos muito pesados. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Além de pagar impostos muito pesados, também havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Segundo item, a divisão do reino. Observamos que, diante do autoritarismo do rei Salomão, culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e também fazia parte de sua corte. Observamos que após a morte de Salomão, seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o aperto vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Mas ao contrário, seguindo o conselho dos jovens e não a dos anciões, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores. Observamos que diante dessa posição, as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 20. Síntese do tópico 1. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não os oprimir. Segundo tópico, os erros de Roboão. Primeiro item, a repetição dos erros de Salomão. Observamos nesse primeiro item que, ao tomar conselho dos anciões e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. Você encontra em 1 Reis,
capítulo 12, versículo 8 ao 11. Observamos que quando Roboão ele foi questionado a diminuir a carga de trabalho, ele tomou uma sábia decisão. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 5. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Observamos aqui que de início, ao ser confrontado a diminuir a carga de trabalho, ele tomou uma sábia decisão, pedindo que o povo retornasse ao terceiro dia. Diante disso, ele pediu conselho aos anciões. Os anciões, por sua vez, lhe aconselhou que a solução do problema era dar às 10 tribos o que pediam. E isso ia significar a desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 6 ao 7. Segundo item do segundo tópico, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença, e a sua consequência foi: as 10 tribos de Judá se rebelaram, e sob o seu domínio ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvido aos maus conselhos e levou à ruína o seu reinado. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 13. Terceiro item do segundo tópico, o cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Vamos ler Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Observamos que a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando-o empobrecido e decadente. É um grande perigo, tá certo? Então, por isso é necessário você sempre analisar os conselhos e ser sábio em suas decisões. Observamos agora a síntese do tópico 2. Saber distinguir os bons dos maus conselhos é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Terceiro ponto, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro item, a rebeldia de Jeroboão. Observamos nesse primeiro item que Jeroboão, filho de Nabete, pertencia à tribo de Efraim. Ele foi o primeiro rei do norte, onde reinou 22 anos em Israel. Ainda jovem, ele foi servir ao rei Salomão, onde agradou o seu trabalho. E o rei Salomão nomeou chefe dos servos da casa de José. Você encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 28. Porém, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Você encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 29 ao 31. Diante disso, Salomão tomou ciência e tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele fugiu para o Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Você encontra em 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Você observa em 1 Reis, capítulo 12, versículo 20 e 25. Jeroboão, temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para a adoração pudesse promover a reunificação do reino,
ele mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro. Um ficou ao norte de Dan e o outro ao sul de Betel. Você encontra em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29, a fim de evitar que o povo voltasse a Jerusalém. Essa atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Você encontra em 1 Reis, capítulo 14, versículo 7 ao verso 14. Terceiro item, consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Observamos em Isaías, capítulo 42, versículo 8, que Deus não admite dar sua glória a outrem. Observamos também que o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 a 28. Síntese do tópico 3. O pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis da história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Chegamos à conclusão dessa valiosa lição. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhes falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhes falem a verdade. Essa lição trouxe para nós a grande importância de seguirmos os conselhos bons, onde levará cada um de nós mais perto de Deus. Existe um grande perigo em nossas vidas, o egoísmo. O egoísmo nos afasta da vontade de Deus. Que possamos cada dia ser guiados pela palavra do Senhor, fazendo o que é reto diante de Deus. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima lição.